Bonjour, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quem ouve através do podcast, sejam igualmente bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes, crenças negativas. Dri, qual que é o melhor jeito para limpar as nossas crenças? Dri, qual que é o melhor jeito para substituir as crenças? Dri, qual que é o melhor jeito para descobrir quais são as crenças que eu tenho que atrapalham a minha vida financeira, amorosa, que está me impedindo de realizar esse sonho que eu estou querendo realizar, ou sair desse ciclo negativo que eu estou há muito tempo. Como que eu faço, Dri? Ah, meus amores, se tem um tema que eu adoro falar, é esse, são as crenças. Bom, além de terapeuta floral, eu também sou Theta Healer, então, para quem conhece, né, a técnica do Theta Healing, dentro da técnica do Theta Healing é possível fazer um mundo infinito de coisas. Inclusive o atendimento do eu superior, os registros akáshicos que eu faço, é com muita base nas minhas formações de Theta Healing. Mas hoje nós vamos usar, né, essa percepção do Theta Healing para enxergar o porquê que a gente precisa limpar e substituir e tratar essas crenças, né? Mas como vocês estão acostumados comigo, né? É claro que eu não vou falar mal das nossas crenças. É claro que eu vou ser a defensora dessa parte em nós. Calma, a gente vai chegar num lugar bom. Para entender qual que é a função delas na gente, né? Quando a gente olha para as crenças, né? Esse estudo, né? Primeiro, o que são as crenças? Crença é algo que a gente acredita. E aí a gente manifesta a nossa vida com base nessas crenças, que a gente pode chamar de valores, que a gente pode chamar de memórias, né? Cada técnica, cada linha de raciocínio terapêutico pode usar várias outras nomenclaturas, mas é a mesma coisa. A gente tem consciência de todas as nossas crenças? Claro que não, não tem como, nosso arquivo é infinito. No Theta Healing, a gente estuda, inclusive, vários tipos de crenças, né? Nós temos as nossas crenças racionais, digamos assim, que são aquelas crenças que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa vida, né? Então, tipo, falar com estranho é errado, pegar doce de estranho é errado, sei lá, né? Tantas crenças infinitas que a gente tem, mas que são as leis, as regrinhas que a gente vai vivenciando desde que a gente nasce e que a gente vai desenvolvendo. Isso pode ser da nossa personalidade, de acordo com os seus medos, de acordo com as suas inseguranças, você vai desenvolvendo suas próprias crenças. Nós temos as crenças de DNA, né, que são as crenças que vão passando, né, dos nossos ancestrais para nós através do nosso DNA. Nós temos as nossas crenças a nível cultural, então a gente tem aquela crença coletiva daquela cultura qual a gente está inserido. As pessoas dizem que aquilo é uma verdade e a gente já nasce naquele combo de verdades, então temos tudo aquilo, né? Tem as crenças a nível de alma, que são crenças que a gente traz de outras vidas, de experiências mais antigas ainda e que estão, né, dentro do nosso espírito e que a gente vem muitas vezes, inclusive, para transmutar. Então, amores, as crenças elas são, né, infinitas. O que são as crenças? É o nosso sisteminha, né? O sistema de crenças é como se fosse as leis às quais o nosso eu atua. Então, por que para algumas pessoas, né? Vamos supor, por que para o fulano tá tudo bem, né? A fulana nunca foi traída em nenhum relacionamento. Por quê? Porque no sistema dela não existe esse tipo de medo. Ela talvez tenha vivido, né, visto os pais de boa, ou mesmo que ela tenha visto os pais num relacionamento conturbado. Digamos que para ela não pegou, né? Então ela não tem aquela lei por trás do sistema dela regendo. Então para ela tá tudo bem, ela é uma pessoa de boa, desencanada, então ela manifesta relacionamentos fiéis, que são ótimos, que são benéficos e tá tudo bem. Já uma outra pessoa só atrai
homem ou mulher infiel. E para ela é uma pessoa super ciumenta, uma pessoa super insegura, uma pessoa brava que... Por que eu tô falando isso, gente? Porque tem muita gente que tem relacionamento aberto que tá tudo bem, né? Se relacionar com mais de uma pessoa. Para outras pessoas, isso é um absurdo, é uma catástrofe. Sistema de crenças. Então, para um, aquilo é normal. Para o outro, é um absurdo, né? Haja vista nós, né, nesse mundo, quando a gente fala de religião, quando a gente fala de política, quando a gente fala de time de futebol, a gente sempre vai falar a nossa opinião com base no nosso sistema de crenças. Entendem, meus amores? Então, é toda essa sopa a qual nós acreditamos em algo, tendo clareza disso ou não, a nossa vida, o nosso comportamento, ele é manifestado a partir deste sistema. Complexo, né, amores? Pois bem, mas eu precisei trazer toda essa explicação, que inclusive, gente, isso daqui é isso aqui, ó, é um tiquito de nada que eu tô falando pra vocês. A gente precisaria de um curso só, né, de horas e horas e horas de aula só pra gente entender até onde a gente pode enxergar o que são as nossas crenças. Mas basicamente a gente precisa entender que nós funcionamos, né, em cima de algumas leis. E essas leis, essas crenças são tudo aquilo que a gente comprou como verdade pra gente, tá? Tem algumas pessoas até que falam, né, que a crença é um pensamento que a gente pensa muito e que fixou também. Mas por que a gente pensa muito e fixou? Porque a gente comprou aquilo como uma lei, como uma regra pra gente e o nosso sistema se baseia em cima desse bololô todo aí. Ótimo, ok, entendido isso, como que eu faço então, Adriana, para limpar essas crenças? Como que eu faço então, Adriana, para descobrir qual que é a crença? Dá pra gente limpar a crença? Dá pra gente substituir a crença? Sim. Dá pra gente descobrir qual que é a crença raiz? Dá, com Theta Healing tem uma coisa que a gente chama de digging, né? Em português, cavar, a gente cava a crença para poder descobrir qual que é a raiz deste problema. Adri, eu tenho problema financeiro. Já tratei infinitas terapias. Por que eu tenho problema financeiro? Dá pra gente fazer um digging? Dá pra gente cavar, 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 cavar e descobrir a crença raiz? Dá. Mas hoje eu quero conversar com vocês outra visão disso tudo, tá? Primeiro, a gente fala, né, crença negativa ou crença limitante. Limitante até é uma palavra ok, porque de fato, o fato de eu ter aquela crença, ela me limita até onde eu posso ir. Porque se eu acredito em algo, né, é muito comum, gente, é muito comum, por exemplo, a pessoa quer ter dinheiro, mas ela não consegue, né? Por quê? Porque vamos supor que a pessoa tá lá uma vida que ela se mata de trabalhar, mas o salário dela não melhora nunca e ela não melhora nunca de vida. Porque no fundo, pode ser que ela tenha alguma crença de que se você tem uma vida fácil, se você tem a conta cheia de dinheiro e você não tem problemas financeiros, do que você vai reclamar? Ou as pessoas que têm essa vida fácil são pessoas soberbas, são pessoas arrogantes, são pessoas que não tem caráter, né? Sei lá, infinitas, né, possibilidades. E aí a pessoa quer ter dinheiro conscientemente, mas por conta de, lá no fundo, sem nem que ela perceba muito, ela tem meio que uma abominação às pessoas que têm esse estilo de vida. Ela não vai manifestar dinheiro, né, gente? Porque o universo não é contraditório. O nosso sistema não é contraditório. Então, se no fundo você não gosta desse tipo de pessoa, você vai se sabotar toda nesse processo. Por quê? Porque o teu corpo não quer que você se transforme em alguma coisa que você não admira, certo? Então, existem né? Quando a gente fala uma crença limitante, eu gosto da palavra limitante para ser didática, para explicar, né? Mas, quando falam uma crença negativa, eu não concordo, porque ela não é negativa. A crença ela nunca vai ser positiva ou negativa. Ela é o que é. E o que a gente faz com ela, né? O nosso limite ele vai até ali. Então, quantas e quantas crenças a gente tem de infância
que foram realmente importantes que a gente as tivesse e que sim, como adultos, e gente, muita crença, ela vai se transcender, ela vai amadurecer junto com a gente, tá? Então, lá no começo do vídeo eu falei, né, a crença de, não fale com estranhos. Quando você é uma criancinha, é bom mesmo que seus pais te ensinem a não falar com estranhos ou não aceitar doce de estranhos, sei lá, porque você pode correr sérios riscos, né? Sei lá, você tá num shopping, você se perde do teu pai e da tua mãe, você vai com outra pessoa, sei lá, né? Tudo pode acontecer. Então, os pais trazerem essas instruções quando você é criança é importante. Mas aí porque meu pai me falou que não podia falar com estranho. Eu vivi um adulto antissocial. Gente, não viaja na maionese, tá? Não viaja na maionese. As nossas crenças naturalmente vão amadurecendo com a gente vai crescendo, vai entendendo que como adultos a gente tem discernimento, que a gente pode se relacionar com as pessoas, que as pessoas não são risco, né? Então, é natural que as crenças vão evoluindo. A gente não pode dizer, falar com estranho é uma crença, né, limitante que meu pai me deu. Não. Naquele momento, que bom que o teu pai te deu essa crença, porque era real. Você, como uma criança, aquilo podia ser perigoso para você, né? E aí, quando você cresce, você vai desenvolver outras crenças no lugar daquela. O nosso sistema é inteligente, amores, ele faz isso, né? Vamos supor, crença de antepassados, né? Do tipo, tem que guardar para ter para amanhã. Amores, a gente não faz ideia do que os nossos antepassados vivenciaram, né? E não precisa ir nem muito longe, né? Infelizmente, graças a Deus, eu tive uma vida muito abençoada desde criança. Mas eu sei que muitas pessoas sofreram muita escassez quando criança, quando adolescente, né? E aí o que acontece? Tem que guardar porque senão amanhã não tem. Isso é uma crença limitante, isso é uma crença negativa. Não necessariamente. Né? Antigamente, os seus avós, os seus pais, né? Na época, mesmo agora, pouco na pandemia, amores, quanto medo a gente vivenciou de não ter nada no mercado, né? Não sabia o que ia acontecer com o mundo. As guerras, né? A miséria que muita gente vivenciou. Então, de fato, né, os seus avós, por exemplo, precisaram sim guardar, porque senão no dia seguinte eles de fato não teriam. E daí a gente precisa ter consciência dessa crença obrigatoriamente para que a gente não vivencie isso. Não necessariamente, amores, né? Pode ser que essa crença específica esteja atrasando a tua vida? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Porque se a gente olhar as crenças coletivas, as crenças de nível histórico, genético, a maioria de nós veio, né? Da mesma história, mesmo que sejam países diferentes, né, os nossos ancestrais, mas o mundo é mundo. Em toda cultura, dificuldades aconteceram. Então, o que eu quero hoje, meus amores, trazer luz para os nossos olhos é nesse sentido, da gente não olhar para a nossa crença como se ela fosse a coisa mais burra do mundo. Para que a gente não olhe para as nossas memórias, arquivo, história, como se fosse um vilão. Sabe por quê? Porque que seja com Theta Healing, que seja com Ho'oponopono, muitas vezes a gente, né, ouvindo outros profissionais falando, a gente pode interpretar essa história das crenças, das memórias, dos nossos arquivos, como sendo vilões dentro da gente. E ao meu ver, o ego, né, se falam muito mal do nosso ego, da nossa mente. Cada coisa que a gente nega em nós, cada aspecto que a gente olha para dentro como sendo algo nojento, tenebroso, ruim, negativo, limitante, amores, é uma parte tua. E qualquer parte em nós que a gente abomina vai dar ruim. O teu ego é parte tua. As tuas memórias são partes tuas. As tuas crenças, elas foram sagradas. Foram graças a essas crenças de que guarda, porque senão amanhã você não vai ter, que os seus avós sobreviveram, que eles tiveram seus pais e que seus pais tiveram você. Então, a minha proposta de reflexão para hoje, meus amores, é o seguinte: mais útil do que a gente substituir as nossas crenças, eliminar as nossas crenças, ter conhecimento da crença exata raiz, é a gente ter um olhar
amoroso para as nossas crenças. É a gente ter um olhar de gratidão e de compaixão pelos nossos ancestrais que passaram sim crenças com um certo limite, mas que permitiu a sobrevivência deles e consequentemente a nossa. E que tomando consciência da nossa história, né? Às vezes numa conversa com seus pais, você descobre coisas que só de tomar consciência você já substitui a crença. Dá para fazer uma sessão de Theta Healing, um ciclo de Theta Healing e pegar várias crenças que você tem essa sacada, ou junto com o terapeuta, obviamente que esse é o trabalho do terapeuta, né? Cavar a crença junto com você e ir substituindo por crenças mais elevadas. Claro que dá para fazer isso. Dá para fazer um Ho'oponopono de acordo com as descobertas que eu vou fazendo e limpando essas memórias que estão a nível inconsciente e eu começar a viver uma vida melhor a partir dessa limpeza? Claro que dá para fazer, mas eu, Adriana, ser humano, não falo aqui só como terapeuta não, tá, amores? Eu falo como a minha experiência pessoal. O que é muito mais útil para mim é quando eu olho para isso tudo com amor. Eu já fiz muita sessão de Theta Healing. Eu já fiz muito Ho'oponopono nessa vida. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. E de novo, isso é a minha experiência pessoal, tá? Não tô falando que isso é regra de jeito nenhum. É a minha experiência pessoal, tá? Foi muito mais útil para mim em momentos que eu precisava mudar a minha percepção das coisas por conta de certas crenças. Foi muito mais útil para mim olhar para aquela crença, olhar para aquela dificuldade minha, que seja uma dificuldade no meu trabalho, uma dificuldade no meu relacionamento, uma dificuldade na minha vida financeira, uma dificuldade na minha saúde, uma dificuldade na minha relação com a minha filha, com meu pai, com a minha irmã. Sempre foi muito mais útil quando eu olhei para aquela situação e eu coloquei amor em mim. E eu coloquei amor naquelas pessoas e naquela situação. E eu pedi literalmente para Deus, para o universo, colocar luz naquela situação. Sempre foi muito mais útil. Sabe por quê? Porque quando eu vou fazer um negócio que é desse prisma do infinito do mundo, do autoconhecimento, das nossas emoções, da nossa vida, quando eu tenho um olhar muito matemático diante disso, eu fico com aquela sensação lá dentro do tipo, será que limpou mesmo? Quando eu vou fazer um Theta Healing, né, não para os meus pacientes, porque, né, quando eu vou tratar com eles, enfim, lá eu misturo um monte de técnica e principalmente a minha intuição, né, eu atuo com o Theta Healing, eu atuo com os florais de Bach, eu atuo com o Ho'oponopono, eu atuo com muitas técnicas, mas a base do meu trabalho é o amor incondicional. A técnica que eu uso nos atendimentos do eu superior, no meu tratamento terapêutico tradicional com os meus pacientes, amores, antes da técnica vem eu. Antes da técnica vem a minha energia, que é, né, a gente escolhe um terapeuta pela afinidade, não é pela técnica. A gente sabe disso. Então, o que cura, a única coisa que cura é o amor. Então, recapitulando, não estou dizendo que o Theta Healing não funciona, não estou dizendo que o Ho'oponopono não funciona, mas quando a gente indaga demais qual que é a crença exata que faz com que minha vida financeira não vá para frente, minha vida amorosa, minha carreira, minha saúde emocional, primeiro que eu vou te dizer que é quase impossível ser uma crença. Ah, foi naquele acontecimento em Santo Antônio de Barbacena, em 1306, que... Isso é muito de livro espírita, gente. Isso é muito de novela. Ter uma coisa só. Nós somos seres infinitos. Quantas vidas a gente não teve? Quanto que a gente carrega dos nossos ancestrais? Quanto que a gente capta do que está no coletivo? E você acha que é uma crença que você vai substituir, que é a bendita da crença raiz? Claro que existem situações marcantes, um trauma específico, uma coisa que tua mãe repetiu 180 vezes, que cravou na tua memória de um jeito esquisito.
É lógico que existem sim essas situações, mas dificilmente, meus amores, é uma única coisa que a gente mexe e tudo, né, funciona. Até porque a gente precisa construir a nossa casa com vários materiais, né? Então, tinha um vazamento lá. Você foi lá e reparou o vazamento. Beleza. Mas vamos supor que aquele vazamento tá lá porque o teu vizinho tá tacando coisa no vaso sanitário e que tá embolando as coisas lá e se ele continuar fazendo aquilo, vai dar ruim de novo, ou que seja você mesmo, né? Que nem eu lá, minha banheira, toda hora minha banheira tá entupida, porque a gente lava o cabelo, cai 10 quilos de cabelo nosso, tem que ficar cavucando lá, arrancando os cabelos do ralo da banheira. Então, não é porque você descobriu que tinha cabelo no ralo e que você desentupiu uma vez que tá tudo certo. Não, você vai ter que fazer alguma coisa, ou sei lá, dar um jeito de, né, lavar os cabelos e tentar puxar e não deixar mais cair, ou então todo dia você vai lá depois do banho e dá uma cavucadinha no ralo para não ficar entupindo de novo. É igual, né? Fiz regime, emagreci 10 quilos, maravilhosa, ok. Aí a partir do dia que você chegou no peso que você queria, você tá com louco, come 10 bolos de chocolate por dia, tudo de novo. Oh, meu amor, você descobriu que comer bolo de chocolate todo dia te faz mal? Você vai ter que mudar isso na tua vida, né? Você vai poder comer seu bolo de chocolate uma vez por semana, talvez, não sei. Então o que eu quero dizer é, para de culpar suas crenças. Para de olhar para elas como sendo negativas, porque a maioria delas foram abençoadas. Elas vieram porque em algum momento alguém precisou criar aquela lei para sobrevivência. Para alguém aquilo serviu e foi bom. E se você vai descobrindo, né? A minha mãe fazia desse jeito. Eu não quero fazer desse jeito, porque para minha personalidade não funciona assim. Ótimo. E é fato, né? Eu penso muito que nem minha mãe. Gente, a minha casa dava pra você lamber o chão de tão limpa que era a minha casa quando eu era criança. A minha casa hoje, eu tento organizar o máximo que eu posso, mas eu não tenho essa obsessão com limpeza que a minha mãe tinha. Mas por muitos anos eu sofri. E no Brasil, a gente é obcecado por limpeza, gente. Eu vejo aqui no Canadá, o povo não é alucinado que nem a gente. Então, assim, meu Deus, como eu sofria. Porque eu trabalho, eu cuido da minha filha, eu cuido da casa, eu faço um monte de coisa. Não que minha mãe não fizesse, mas minha mãe não trabalhava fora, por exemplo. Mas minhas tias trabalhavam fora e a casa delas eram tão limpas quanto a da minha mãe. Mas o que eu quero dizer é, né, eu vim dessa base, meu Deus, que a mulher tem que dar conta de ser uma boa mãe, de ser uma boa profissional, de ser uma boa dona de casa e tem que, eu lembro da minha tia limpando o azulejo do banheiro com cotonete, minha gente. É claro que por muitos anos eu carreguei essa cobrança dentro de mim, que são crenças. E hoje eu ainda tenho que tomar um pouco de cuidado, mas eu entendo que assim, gente, eu não dou conta igual as minhas tias, igual a minha mãe. Eu gosto da minha casa bem limpinha e organizadinha, mas se não deu, não deu, gente. Se eu tô cansada demais, eu não vou passar por cima da minha saúde para aspirar a casa, mas não vou mesmo. Se a privada não tá impecável, tudo bem, amanhã eu limpo, ninguém vai morrer porque tá uma sujeirinha lá, entendeu? Sabe? Então a gente vai. Eu não fiz Theta Healing para substituir essas crenças. Eu tomei consciência de que como funciona para minhas tias, para minha mãe, é muito pesado para mim. Então eu escolho reescrever as crenças de um jeito que funciona para mim. É muito prazeroso eu entrar numa casa extremamente limpa, mas essa não é a disposição que eu tenho como elas têm. E tá tudo bem. Eu me liberto disso, sabe? Então, meu amor, do que você precisa se libertar? Do que você precisa desencanar? Do que você precisa parar de ter medo das crenças e memórias que estão dentro de você, sendo que tudo bem. Todas essas partes que estão em você, que sejam de, sabe, geracional, que seja coletiva, cultural, que seja de outras vidas, em algum momento serviu para alguém. Você vai tomando consciência, Deus é perfeito, o universo é perfeito, pouco a pouco você vai tomando consciência daquilo que está te limitando e você é inteligente, você é capaz, perceptivo de começar a criar um hábito novo em cima daquele, de começar a criar uma visão de vida
mais elevada para aquilo que faz sentido para você. Então, se no dinheiro, né? Poxa, eu tô sempre em ciclos que tá faltando dinheiro. Começa a olhar para as coisas boas que você faz. Começa a olhar para você de que você não tá errado. Se fulano cuida das finanças desse jeito, é uma inspiração para você? Faz você se sentir melhor e inspirado? Não, me faz me sentir cobrado. Então talvez você tenha que se libertar do jeito que os outros fazem para você criar um jeito que funciona para você. Ou muitas vezes o jeito que você está vivendo já tá ok. O que está te fazendo mal é a cobrança de ser diferente do que você é. Ficaríamos aqui eternamente falando desse assunto, né? Se você sente no teu coração que você precisa de ajuda, ó, o que pode transformar completamente as suas crenças? Os florais. Sabe por quê? Porque o floral, ele sempre vai ativar o oposto positivo. Então, você não precisa ter consciência necessariamente, né? Na terapia floral, por exemplo, você vai falar com o terapeuta, você vai ganhar consciência de muita coisa. Mas sei lá, eu sou uma pessoa muito ciumenta e eu não aguento mais manifestar relacionamentos que são infiéis, né? Infiel? É isso? É, acho que é. Desleal. Então, você vai tomar as essências florais cabíveis para autoconfiança, para tirar trauma, caso você tenha traumas. Então, o floral, ao meu ver, é o substituidor de crenças mais delicioso e eficaz de todos. Porque para muita coisa você não precisa tomar consciência. Você não precisa saber de nada, o floral vai entrar no teu sistema, ele vai limpar tudo aquilo para você, que seja trauma, que seja crença, que seja a forma como você foi educado, ele vai entrar no teu sistema e ele vai fazer o serviço para você, ele vai limpar tudo e imediatamente depois ativar o oposto positivo, porque esse é o fundamento das crenças, não dá para você tirar uma crença e ficar sem os pilares, você vai tirar a crença ao mesmo tempo que você vai substituir. Então você vai olhar para aquilo que não está funcionando e você vai passar a funcionar de um jeito mais elevado para você. É exatamente o trabalho do floral. Então o floral vai fazer para você, ele vai entrar no teu sistema e ele vai limpar tudo aquilo que está doendo e ele vai acender um interruptor de dentro de você. Ele vai ativar qual é a característica oposta positiva que vai funcionar no lugar daquela que não estava sendo boa para você. Então, o ciúmes, ele é substituído pela autoconfiança. O trauma é substituído pela esperança de funcionar de um jeito positivo, em vez do negativo que você vivenciou, sabe? Então, o floral, ele atua dessa forma maravilhosa. Então, se você quiser tomar os florais que são importantes para você, lá no meu site tem a listinha pronta com todas as essências, mas eu tenho um formato de atendimento que chama Floral Rapidez, que você me escreve um e-mail falando o que você está vivenciando e no mesmo dia, menos de final de semana, tá? Então, se você me mandou no horário comercial do Canadá, de Montreal, eu vou te responder no mesmo dia ou então no dia seguinte, e se for de final de semana, claro, né? Aí eu te passo na segunda-feira a sua fórmula floral específica, linda, maravilhosa, que vai fazer todo esse trabalho para você. Delícia? Quer experimentar? Então vem, é só acessar o meu site adrianasouza.com.br e lá tem os florais, tem o atendimento do eu superior, tem a minha escola e formação de terapeutas, que é o colegiado da vida, tem tudo explicadinho para vocês, tá bom, meus amores? Espero do fundo do meu coração que essa grande aula sobre crenças tenha iluminado o teu coração e feito você pensar com um pouquinho mais de amor com relação a isso que muitas vezes a gente abomina e que a gente usa técnicas para se livrar dessas partes em nós, mas ao meu ver, só da gente funcionar desse jeito negativo, sabe? Só da gente olhar para nós, que seja ego, memória, crença, com esse olhar horroroso, a gente já tá causando um mal, sabe? A gente não tá limpando, a gente tá piorando a situação. Pensem com carinho. Tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui, deixem nos comentários e a gente continua esse papo. Um beijo.